Olá, de volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Não se esqueça, a reprise é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. E se você quiser receber as notícias produzidas pela redação do Jornal Potiguar Notícias, manda um oi para a gente nesse zap que aparece aqui na sua telinha e a gente lhe cadastra e todos os dias você passa a receber as notícias produzidas pela equipe de jornalistas do Jornal Potiguar Notícias. Neste bloco nós temos a alegria de receber o escritor Gustavo Sobral, que está trabalhando, lançando no dia 18 de agosto no Clube de Rádio Amadores, mais um livro da coleção Presença, dessa vez a biografia de Berilo Vanderleis, o cronista da cidade. Meu caro Gustavo Sobral, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite. Meu caro, antes de falarmos aqui da biografia de Berilo, vamos falar desses outros dois livros do Berilo, né? O Menino e Seu Pai Caçador, é um livro de crônicas. Sim, Berilo foi, acima de tudo, um grande cronista, né? Ele escreveu crônicas diárias e foi, vamos dizer assim, a grande produção do Berilo foi crônica, apesar de ele ter sido poeta, crítico literário, crítico de cinema. E com esse livro, O Menino e Seu Pai Caçador, os amigos, né, um livro póstumo, reuniram a produção de alguma coisa da produção de Berilo, né, uma espécie de homenagem, né? E o título do livro é uma das crônicas mais bonitas de Berilo. Opa, e depois teve um outro livro, BV, né, que ele assinava, né, quando escrevia... BW, ele... BW. Revista da Cidade era o nome da crônica. Sim, era o nome da coluna, que essa coluna era muito interessante porque Berilo fazia uma espécie de página que era um completo jornalismo cultural. Ele dava notícias de fatos da cidade, escrevia uma crônica, dava indicação de cinema e fazia crítica literária também, resenha de livros. Então era um completo caderno B de jornal, né? Perfeitamente. E como é que surgiu a ideia, como foi que chegou ao nome de Berilo? Fala um pouco desse personagem que na cidade do Natal, sobretudo no que diz respeito à boemia, ele tinha uma presença marcante, né? Sim, Berilo foi, eu gosto de dizer que foi o maior cronista da cidade, porque ele realmente vivia suas crônicas, né? E aquilo que ele relatava era uma espécie de autobiografia, né? Eram os lugares onde ele estava, as pessoas com que ele estava. Então, se você quer conhecer a história de Natal dos anos 50, 60 e 70, leia as crônicas de Berilo, não há outro caminho. E uma parte dessas crônicas está aqui, você costuma dizer que escreveu o livro junto com ele? Sim, eu gosto de brincar que eu tive pouco trabalho, né? Berilo me deu as crônicas de presente, então a construção do texto biográfico não é um texto biográfico comum, ele não é dividido em capítulos, nem por fases da vida, né? Eu vou seguindo o que Berilo foi me contando nas crônicas, então eu gosto até de dizer que é um livro que é uma biografia e autobiografia, porque tem muito de Berilo nele. Ele teve décadas de produção e você resume nesse livro como foi que o seu método para você resumir tanto trabalho, tanta produção em tão pouco espaço, né? Assim, talvez precisasse de mais de um livro se fosse trabalhar todo o material dele. O trabalho do biógrafo é um trabalho ingrato, porque o biógrafo tem que resumir em poucas palavras uma vida. É impossível você resumir uma vida, não é? É verdade. O poder de síntese tem que ser trabalhado ao máximo. Então aí é um pouco da história de Berilo, para que as pessoas conheçam quem ele foi e despertem o interesse para ler suas crônicas, né? Que é onde está a beleza, a poesia, e eu acho que foi um legado que ele nos deixou, né? Uma paixão pela cidade, essa convivência com os amigos, o Rio Potengi, os bares, as pessoas. Então, Berilo foi um homem apaixonado pela cidade, por isso que eu chamo ele aí o cronista da cidade, não haveria outra forma de designá-lo. E você traz aqui ele trilhava por vários caminhos no que diz respeito à escrita, né? Pela poesia, pela crônica, pelas notas jornalísticas, né? Olhando rapidamente aqui, a gente percebe que tinha várias, né? Vendo aqui até doce de jaca, tinha receita também? Como é que é isso? Berilo sempre foi um cronista completo, um jornalista mais que completo, porque na crônica ele existia aquela coisa, uma crônica Rubem Braga, uma crônica Vinícius de Moraes, né? Mas ele também escrevia sobre música, escrevia sobre os fatos da cidade. Era muito interessante porque era onde você encontrava as novidades, né? Por exemplo, Berilo viaja à Europa em 1960 e o que é que ele faz? Ele substitui o título da crônica de Revista da Cidade para Revista da Europa e passa a enviar crônicas contando como era a vida na Espanha, onde ele havia ido estudar.
poderíamos dizer, Berilo, o correspondente. Ah, sim, e é magnífico, porque você imagina nos anos 60, você não tinha televisão em Natal, você não tinha o fluxo, os meios de comunicações como temos hoje, né? E Berilo contava assim, o que é que se via na Europa nesse tempo, né? Agora com a linguagem poética do grande cronista que ele foi. Ele era um apaixonado pelo cinema, porque a gente percebe sempre o cinema presente. Era mais aquela ideia de informar os filmes que estavam em cartaz de forma informativa, ou era aquela coisa do cinéfilo mesmo, de interpretar, de escrever sobre o cinema? Ah, Berilo era as duas coisas. Era um grande cinéfilo, um amante do cinema, estudioso do cinema, assistia os filmes que estreavam. Diz que ele viajava até a Recife quando o filme demorava a chegar em Natal, porque naquele tempo tinha isso, né? E com a carteirinha dele de crítico, ele entrava nas sessões de cinema sobre as quais ele ia escrever posteriormente. Vamos dar um gostinho para o futuro leitor deste livro aqui. Queria que você falasse um pouquinho desta crônica, Berilo Vanderlei, Carta a Nelton. Ah, essa carta aí foi a Nilton Navarro. Foi a Nilton, sim, né? Nilton, que era um grande amigo dele, outro cronista do mesmo jornal, Nilton também escrevia. E aí ele, saudade dos amigos, ele escreve uma crônica em forma de carta. Querido Nilton, lembra muito aquele meu caro amigo de Chico Buarque, aquela coisa, ele vai contando o que é que estava acontecendo, se está com saudade de tomar uma cerveja na Ridinha e coisa e tal. E essa coisa de tomar uma cerveja nos bares, onde hoje fica o Beco da Lama, também era aí no centro da cidade, no centro cultural da cidade, fazia parte do dia a dia, né, do cronista. Ah, sim, todo cronista que se preza era um grande boêmio, né? Alguns até sem beber, tomando água, mas sim, fica lá naquele... É isso que é interessante, eu acho que a gente precisa recuperar. Berilo, acho que hoje, com as crônicas dele, ele nos dá um legado, que é uma paixão pela cidade, pelas coisas, e você viver a cidade, estar na rua, você conviver com as pessoas, frequentar os lugares, eu acho que é por aí, é uma mensagem. A gente perdeu um pouco disso, né? Ah, sim, um pouco desse aspecto da convivência. Né? É verdade, vamos então ler Berilo e recuperar esse jeito bacana de sentir, de amar, de conviver, de escrever, de descrever a cidade. Meu caro Gustavo Sobral, escritor, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje e eu já recomendo aqui Berilo Vanderlei, o cronista da cidade, que estará sendo lançado no dia 18 de agosto no Clube de Rádio Amador. Que horas? Às 18 horas. Às 18 horas, você vai estar lá, né? Ah, sim. Então eu estarei lá com você. Aproveite para lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha, mas antes de chamarmos o próximo bloco, gostaria de chamar o Tiago Rebolo, que tem um recado para você. Atenção pedestre, você que circula todos os dias pela cidade, que caminha pelas ruas. Você sabia que assim como os condutores de veículos, você também pode contribuir para um trânsito melhor para todos? É verdade. Escute bem, porque agora eu vou te dar umas dicas importantes que vão contribuir para a sua segurança. Sempre que for atravessar a rua, use a faixa de pedestre e espere os veículos pararem para você atravessar. A faixa é e sempre vai ser a sua melhor amiga. Se vai descer de um carro ou de um ônibus, fique atento. Observe a via e se certifique que você pode sair e atravessar a rua. Quando estiver caminhando, priorize as calçadas. Em hipótese alguma, circule pela via. Elas são para os carros e as motos. Já percebeu que a atenção é fundamental, não é mesmo? Agora vou contar com você para que todos juntos, pedestres e motoristas, possamos fazer a diferença e assim diminuir ainda mais os riscos de acidentes. O trânsito seguro está em nossas mãos. Uma campanha do Detran e do Governo do Rio Grande do Norte.